Olá, você que está aqui sintonizado no canal Miguel Ângelo Informação, no Facebook Miguel Ângelo Castelo Gomes, no canal do Instagram Pelas Frestas da Vida. É uma alegria poder contar com a sua participação, com a sua frequência aqui, seja você de onde for, né? Seja qual a sua forma de pensar, qualquer que seja a sua linha religiosa, pessoal, política, cultural, que é um espaço de troca, de diálogo, sempre partindo, claro, de uma identidade onde assume a fé como algo importante, né, no debate, na iluminação das questões, mas sempre de forma tranquila. E aí a ideia de estar trazendo diversas pessoas, diversos amigos, para a gente estar pensando, discutindo, conhecendo um pouco mais da história, conhecendo um pouco mais do pensamento e tentando fazer de forma tranquila esse link de fé com diversos assuntos. Hoje a gente tem uma pessoa super especial, um colega meu da época do mestrado, do Cefet. Vou deixar que ele mesmo se apresente, e aí, conforme a conversa for avançando, a gente vai, com certeza, aí, ambos se enriquecendo nesse processo dialógico. Seja bem-vindo, querido professor Celso. Ô, Miguel, beleza, cara. Antes de mais nada, quero te agradecer, antes de me apresentar, o convite, né? Nós nos conhecemos lá naquele, como estávamos falando, né? Naquele breve, porque foi um breve tempo, né, de mestrado, 2 anos, É, um ano e alguma coisa eu assim, fiz mas acho foi. que um ano e meio, um ano e alguma coisa mesmo. Né? Você já estava, na verdade, quando eu entrei, você já. Ou nós Eu, já, entramos na mesma turma? eu acho que você entrou no período posterior, mas foi alguma coisa bem próxima, assim. É, Mas eu acho que eu entrei um pouco antes. Eu formei em 2016. você foi o primeiro a se Fui, formar, fui da primeira primeiro. turma. Fui da primeira turma. Perfeito. Nós Fui todos fomos primeiro. da primeira turma, 2015. Eu entrei. Ah, então a gente entrou junto. Então, entramos juntos. Ah, verdade, verdade. Talvez os horários de aula não, né, não encontrava, né, nos É horários, mas verdade. talvez a gente tivéssemos feito uma ou duas disciplinas juntos, eu acho, a disciplina do Fábio, não sei, Sim, da né? questão, análise de discurso, Ah, não é? isso, foi nessa aí, foi Que é nessa aí. maravilhosa, por sinal. Um abraço no professor Fábio Sampaio. Muito bom, né? Muito bom. Então, e aí, eu, na verdade, a minha formação, né, eu sou professor de arte no estado do Rio de Janeiro. E aí eu busquei uma segunda formação, que foi filosofia. Eu fiz a graduação em filosofia na Hum, UF e fui fazer o mestrado no Cefet. Assim, me inscrevi, foi uma coisa muito interessante, sabe? Porque eu me inscrevi na última semana, no último dia da semana, entendeu? Minha esposa falou: tem uma inscrição aqui de filosofia no Cefet. Eu falei: como assim? É à noite, pô, se inscreve, tenta, mas pô, você não tem projeto. Não, escreve o que você tem, vê se consegue. E aí, graças a Deus, fui aprovado e achei que maravilha. interessante, né? Como eu estava falando, estava conversando, eu trabalhava em Belford Roxo, aí a gente pode até começar a pensar a questão da fé, e quando eu começo a lembrar, né, do curso, eu fico pensando assim, como é que eu fazia aquilo, que eu saía de Belford Roxo Pois é. às 5 da tarde, cara, tinha um ônibus que saía de Miguel Couto e passava no Maracanã. A gente off estava relembrando essas coisas aqui antes de gravar a entrevista. Realmente é surreal, né? Hoje, olhando para trás, como assim? Será que hoje rolaria, né? Será que hoje a gente fica. E aí, naquele tempo, graças a Deus, você levou em frente e concluiu o seu Cara, mestrado. impressionante. E aí saía, nós acabávamos, as aulas começavam lá às 6 horas da tarde e ia até 9h30, 10 horas. E eu ia para Niterói depois, chegava em casa às 11, meia-noite, né? Quer dizer, e passou rápido, né? Passou rápido. Concluímos o curso, graças a Deus, porque na persistência a gente consegue, né, Miguel? Pois é esse que é o bonito também da história, né? A parte humana com a garra, com a fé, e o professor, para você também mostrar esse aspecto do professor, porque às vezes, né, existem linhas que às vezes não entendem o trabalho do professor, né? Todo o preparo, o deslocamento, a capacitação, né? Acha que é só chegar na sala de aula e rolar, né? Mas tem todo um bastidor por detrás, né? Ah, tem uma imagem muito bonita para ilustrar isso que você está falando, que é aquela imagem do iceberg, né? Você tem a pontinha do iceberg, é o que todo mundo vê, né? Mas o que está mergulhado, que são as formações, o deslocamento, né? As várias escolas que você trabalha, ninguém vê isso, né? Ninguém A vê. maneira, o que você tem que preparar para chegar na sala de aula, né? É que nem a aula remota agora. O pessoal acha que você é só apertar o botão, ligar o Meet e sair falando.
você tem que ter um preparo até para, né, como é que você vai fazer, né, as aulas, né? Exatamente. Cara, a gente já sentiu o público que esse papo já vai render. Tem muita coisa boa, já que já está rolando nesses primeiros minutos. É igual uma boa partida de futebol. Você falou aí de 45 do segundo tempo que passava o ônibus, né? Para você voltar. E a gente aqui já nos primeiros minutos de jogo já vimos que vai ser uma troca interessante. Vamos aqui esmiuçar algumas coisas até que você já trouxe para a gente, para fazer render o nosso papo. Você fala um pouquinho, Celso, assim, você falou da sua formação de artes, falou que depois veio a questão da filosofia, aí eu sei que você, né, no ambiente da arte, você é músico, você também tem uma educação musical. Antes da gente chegar, como é que isso tudo aconteceu? Lá no Celso, nas origens, na família, nas origens, na infância, na adolescência, essas coisas já apareciam de alguma forma? Como é que você enxerga hoje, na história do Celso, essa construção que hoje está se dando na sua vida? É legal você perguntar, porque eu lembro que eu sempre tive essa ligação com arte, desenho e música, sempre tive. E no ensino, no ginásio, né, que é de quinta a oitava, né, na minha época era de quinta a oitava, eu estudei numa escola chamada Calouste Gulbenkian. Ninguém conseguia falar esse nome, aí fica aí no centro. Calouste Gulbenkian. Gulbenkian. Gulbenkian é a Fundação Gulbenkian. Inclusive, tem acho que até eles editaram o livro do Kant. Olha a filosofia já ali, então, de alguma forma, né? Então, essa é uma fundação portuguesa, Calouste Gulbenkian. E aí eu estudei ali, e ali tive os primeiros contatos com música, tal, flauta doce, né? E aquilo ali para mim, pô, eu quero, né, aprender isso aqui. E eu comecei a ter contato com isso ali, no ensino fundamental. Minha primeira apresentação foi ali, naquele Teatro Gonzaguinha, que até hoje existe, esse Centro Cultural Calouste Gulbenkian. Minha primeira apresentação foi ali. Tá, já localizei. Ali na Praça 11. Sei. Ali você foi as origens, então, digamos assim, de... Da quinta a oitava foi o contato que eu tive com música e arte, e aí eu desenvolvi... A filosofia também? Assim, você falou que ali, de alguma forma, ali já se apresentava? Você era... A filosofia foi no ensino médio. Foi no ensino médio. Eu tive uma professora, não vou lembrar o nome dessa professora, até hoje eu tenho o primeiro livro que nós trabalhamos, foi no ensino médio. Eu trabalhava no banco, que eu era, né, com 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar. À noite eu estudava no Liceu Nilo Peçanha, aqui em Niterói. E tinha essa professora que é muito interessante, quando ela chegava na sala, era uma senhora já, estava uma bagunça, né? Quando ela chegava, ela não briguetava com ninguém, ela começava a dar aula, muita tranquilidade, mas aí todo mundo parava. Eu tinha que escutar, né? Todo mundo, opa, o que a pessoa está falando? E aí eu lembro que ela levou o autor do livro que ela trabalhava em sala de aula, para conversar com a gente. Gente. E isso me marcou muito, e isso foi no ensino noturno, eu tinha aula à noite. Falei, caramba, filosofia, cara, que coisa interessante. Diferente, né? Foi uma aula de teodiceia, que isso tem a ver com a teologia, né? Sim. Mas estava dentro da filosofia. E aí a existência de Deus, aquela coisa ficou na minha cabeça. Falei, Aí comecei a procurar por mim mesmo, né? Comecei a ler Platão, comecei a ler filosofia Sócrates e tal, coisa bem, né? Eu mesmo procurando. E depois, depois do ensino médio, eu falei, quer dizer, não sei, né? Ficou na minha cabeça aquilo, mas ficou uma vontade de aprender mais sobre filosofia. Mas não tinha como, né? Porque eu tinha que trabalhar. Eu trabalhei dos 15 até os 21 anos no banco. Né? Ficou 6 anos lá, né? Vamos antes de chegar nesse período aí dos 6 anos, só uma curiosidade aqui. A professora, ela percebeu que você começou por conta própria, porque me parece que foi intencional, parece que o estilo dela de fazer isso, né, de tentar atrair a atenção, até uma atitude filosófica dela, né, não entrar no embate, não entrar, ela foi pela argumentação, pela racionalidade. Ela sacou que você foi fisgado ali? Eu acho que não, porque na verdade não tive mais contato com ela, né? É como se fosse, né, a pessoa que passou ali, deixou a semente, né? Ela deixou, e seguiu. Eu não tive mais contato com ela, não lembro, assim, né? Não sei se ela ainda está viva até, porque era uma senhora. Qual era o nome dela, Celso? Pois é, não lembro, lembra cara. Também, é muito tempo, foi década de 80 isso. Olha, tem bastante tempo. Né? Mas já registro aqui para você, assim, a gente está falando também sobre educação, sobre docência, né? Como que
no ensino noturno, imagino que a gente dá aula também em ensino noturno, né? E a gente sabe o ritmo, as dificuldades, os desafios, mas como que um professor marca, né, a vida de um aluno, mesmo todo um contexto que parece querer afirmar o contrário, né? Mas nós, né, você que é um entrevistado aqui, você me parece que é um exemplo vivo e clássico disso, né? Que o exercício dela ali fez uma diferença na sua vida ali, né? Você entendeu ali o saber de uma outra forma. Sim. Assim como os professores do ensino fundamental lá na quinta e oitava, né, que marcam a gente também, né? A gente se identifica, né, e fica na sua memória aquela professora né, de arte e tal, professora de arte. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela. Eu sou colega dela no Facebook. Que legal. Celso, que bacana te encontrar e tal. Muito legal. A minha... Vicentina. Vicentina, um abraço para ela aqui. Depois a gente compartilha, você compartilha com ela quando a gente publicar. Eu trabalhei durante 3 anos numa escola aqui na Ilha do Governador, onde eu moro, e aí eu lá encontrei a minha professora de arte da 5ª série, ela tá lá, a professora Angélica, que eu mando um abraço, que eu fiquei impressionado. Caramba, e ela deve ter ficado muito alegre, né? Ela ficou muito feliz, né? Até hoje, quando a gente se encontra, é uma alegria só. Eu acho que essa dinâmica afetiva, né, de comunhão, de marcar história, acho que isso é a base do conhecimento, né? O conhecimento por si só não é um conteudismo, né? Isso não... me parece que essa troca de relações, de significado, que vai construindo a nossa existência e mostra o quão importante é o papel do professor ali nessa mediação, né? Nessa troca, uma figura que está atento ali aos processos, na formação da pessoa, cada um com seu saber, mas essa troca humana é muito rica, né? Eu não quero adiantar muito não, mas isso deve acontecer com você. Nós agora, como professores, também marcamos os nossos alunos e Perfeito. Assim, né, eu sempre tenho em conta, assim, eu já encontrei na faculdade aluno. É verdade. Celso, você está aqui. Não, eu sou aluno aqui na faculdade. Não, poxa, você foi professor, que bacana. Poxa, então tem isso também, né? Isso é muito legal que você está falando, né? E a gente vai chegar lá, com certeza. Acho que vai ser um momento bacana da gente... Mas eu vou aprofundar essa curiosidade filosófica aqui, que você falou da Teodiceia, e aí a minha curiosidade é como que, naquele tempo, a questão da religião, então, era já uma questão para você? Era só uma questão racional? Já tinha alguma questão de experiência em alguma denominação, alguma busca, alguma expressão religiosa? Como é que se dava? Então, nessa época do ensino noturno, eu era doidão, né? Assim, Uhum. Então eu estava buscando e tal, e eu cheguei a ter contato, mas um pouco mais depois, com um grupo esotérico chamado Eubiose. Eu fazia parte desse grupo. Então eu estava buscando na espiritualidade. Estava nas suas buscas. Exatamente. Tinha umas questões lá Bem agostiniano, né? Pode crer, me identifico muito, né? Porque o Agostinho né, passeou e tal, e se embrenhou no esoterismo, né? E nos maniqueístas, não é isso? Exato. E aí eu caí de cabeça nesse negócio que era uma religião que misturava muita coisa, Miguel. Era egiptologia com hinduísmo, era uma miscelânea, cara, muito doida, assim. E aí eles falavam que tinham seres subterrâneos, mas é muito interessante porque nesse período eu lembro que eles falavam de um sujeito, eles falavam de um sujeito que viria antes de Jesus, seria o anticristo. Eles falavam do Maitreya, você deve ter ouvido falar nisso. Já, na questão, parecia mais quando estava em voga a reflexão sobre nova era, né? Isso. Na Igreja Católica parece num contexto desse, mas para você, como que apareceu naquele contexto seu? Então, eu quando entrei lá, eles tinham isso como preceito, que eles estavam preparando o mundo para a volta ou para a vinda do Maitreya. Entendi. Né? Foi muito interessante quando eu conheci minha esposa, né? A minha esposa estava no Evangelho, né? E eu estava na eubiose. Você conheceu naquele período? Conheci, foi 90 e pouco, e nós estávamos assim. E aí, quando eu conversei faculdade, com ela... É faculdade isso, né? Ou não? Então, antes? Ela já estava no mestrado. Né? Eu estava trabalhando, tinha terminado o ensino médio já, eu não tinha
eu tava por mim mesmo, estudando sozinho e tal. Ela fez o mestrado de quê? Desculpa, só para Ela fez mestrado em literatura comparada. Também na área educacional, então, né? Ela é professora também. Legal. Mas aí, quando nós nos encontramos, ela falou assim: eu tô esperando o Cristo, né? A volta de Jesus Cristo. Tá? Aí eu falei para ela: eu tô esperando uma Maitreya. Imagina o susto, né? O choque de ideias ali, né? Que loucura, né, bicho? E como é que foi depois, né? Então, depois, a gente conversando e tal... É bem diferente, né? Imagina. Muito diferente, mas o que aconteceu? Né? Minha esposa orando por mim, enquanto nós namorávamos, ela orava, ela orou tanto, que eu tive uma experiência lá na Eubiose. Em um dia de uma das reuniões lá, uma voz, hoje eu acredito que seja o Espírito Santo, né? Falou comigo: olha, você não fica aqui não, porque esse Maitreya que estão aguardando não é o Cristo. Não é o Cristo que virá, né? É o anticristo. Então isso aí não é teu lugar, não. Vai embora daí. Você sentiu isso muito forte, você ouviu? Assim, ouvi, né? Cara, ouvi. Impressionante, assim, um negócio impressionante. Aí fui direto à minha esposa e ela, né, confirmou: não, tô orando por você e tal. E foi isso. Que legal. E esperei relato, né? Porque assim, teve aí a sua liberdade, mas ela respeitou o seu processo, né? Sim. Mas ela, na prática da fé dela, ela rezando por você, e aí você teve a sua experiência e assim a sua decisão de procurar um outro caminho, né? Uma outra busca, um outro momento religioso. Senti que aquilo já não era para você, né? Sim. Larguei e fui para a igreja evangélica, onde ela estava. Qual era a denominação? Presbiteriana. Uhum. Protestante presbiteriana, né? Certo. Ficamos ali durante 15 anos. 16 anos. Estou aqui, assim, vou fazer pouco de cabeça. E aí, ao final desse tempo, a gente chegou, né, a frequentar muito e tal. Quando meu filho nasceu, em 2004, a gente parou de frequentar, porque ele ficava distante, criança, né? A gente preferiu ir procurar uma igreja mais próxima daqui. Sim. E nós voltamos, né, a frequentar, quando o Pedro estava com 5, 6 anos, voltamos a frequentar uma igreja um pouco mais moderna, mais presbiteriana, evangélica. Eu já estudando filosofia na UF, né, minha esposa já estava fazendo doutorado, já tinha feito doutorado dela, a gente sempre lendo, né, e a gente começou a perceber que as pregações, elas tinham muito mais psicanálise e filosofia do que a própria palavra do Senhor. E aquilo estava incomodando a gente. Eu já estou esticando aqui já, né? Não tem problema, daqui a pouco a gente retoma. Volta, né? Vai. Então, mas aí nós estávamos percebendo que havia muita psicanálise, muita filosofia ali na pregação. Aí eu falei para a Jaqueline: olha só, filosofia e psicanálise a gente escuta lá na faculdade, né? E a gente não está estudando, né? Eu aqui na igreja eu quero ouvir a palavra do Senhor, porque tem alguma... E aquilo estava angustiando a gente. Entendi. Nesse período, e aí eu já vou para você perguntar outras coisas, nesse período caiu na mão da minha esposa um livro do Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn. Historiador, né? O Scott Hahn, ele foi pastor presbiteriano, só que ele se converteu ao catolicismo, porque ele tinha umas questões, umas perguntas, e no livro ele relata isso. Ele, quando começou a fazer essas perguntas para os seus superiores, os superiores dele não respondiam. E ele foi buscar na patrística, né, na filosofia, né, católica, e aí ele começou a falar: opa, quando ele foi na primeira missa, ele falou: meu Deus, eu estou vendo o Apocalipse aqui, a missa é o Apocalipse. Aí tem um livro, eu vou lembrar aqui, que ele descreve isso. É o do Cordeiro, né? Tem uma coisa do Cordeiro. Esse do Cordeiro, ele descreve trecho por trecho da missa, as partes da missa. Mas eu li uma vez esse, é maravilhoso esse livro. Maravilhoso. Mas o outro que eu falei, Todos os Caminhos Levam a Roma, é a trajetória dele até se converter ao catolicismo. E aí, depois desses 15 anos, a gente vai chegar aí, vamos então, pedagógico isso, né? A gente espiral, vamos para frente, depois a gente volta. Isso. Bacana escutar o relato, o seu testemunho. E aí, então vamos lá. A gente já sabe que você está na beira de tomar uma segunda decisão junto com a sua esposa, então vamos segurar aí para a gente daqui a pouquinho escutar um pouco como é que se desenvolveu essa decisão. Mas voltando
ali naquele momento que você falou que fez filosofia na UF, sua esposa estava fazendo mestrado ou doutorado na época? Quando eu estava na graduação, porque a minha graduação na UF ela foi muito longa, porque por causa do trabalho, né, já estava trabalhando no Estado, e enquanto eu estava fazendo a graduação na UF, eu também estava fazendo um mestrado, aí eu te conheci em 2015. Ah, foi lá nessa época. E isso, eu estava durante a graduação e fazia o mestrado e trabalhava, porque a nossa vida é assim, né, Miguel? É assim, é misturado, tudo junto ao mesmo tempo agora. E quem faz duas coisas faz uma terceira, né? Quem faz 3 aperta um pouquinho e faz 4. Por que não 5? Mas a nossa vida é assim, né, bicho? É assim, vida de professor. É assim. Eu até estava lembrando hoje, uma amiga minha falou: será que você pode dar aula aqui? Eu estou precisando de professor de história. Será que você pode dar aula aqui? Eu tô com. Não conseguindo encontrar alguém. Eu falei: vou te mandar a minha carga horária. Aí, quando eu mandei a carga horária para ela, ela falou: Celso, pelo amor de Deus, não consigo, porque a sua carga horária é gigantesca, cara. Ensino noturno é uma coisa, agora teria que te encaixar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, né? Aí já seria ensino madrugada. Nosso trabalho é isso, né? Então, nosso trabalho é esse, a gente está assim. Então, em 2015, né, quando eu fazendo a graduação, né, fazia o mestrado, e foi quando eu te conheci, ela já estava fazendo o doutorado. Ela terminou o doutorado, não, ela já tinha terminado o doutorado, ela fez pós-doutorado, estava fazendo pós-doutorado dela. Entendi. Uma curiosidade aqui para voltar um pouco mais. Aí como é que é a questão da música? Você falou da flauta. Vamos transitar aqui na vida do Celso para frente, para trás, para o meio, né? A partir da curiosidade, né? Que vai movendo o filósofo. Você falou que aprendeu a flauta doce, mas aí como é que a música foi ganhando essa proporção? Você é profissional, você chegou a tocar assim, em lugares, já acompanhou bandas, você, enfim, fala um pouquinho agora dessa parte musical e das artes, assim. Tá. Vou voltar então um pouquinho quando eu trabalhava no banco, 2015, 2015 não, em 1990 e alguma coisa, eu me inscrevi na escola Vila Lobos. Eu estudava no Vila Lobos e trabalhava no banco e estudava à noite no Liceu Nilo Peçanha. Por que você se inscreveu no Vila Lobos? Você decidiu fazer um curso e aquilo não ficou mais de forma amadora, né? Você quis fazer algo mais profissional. Por que surgiu ali no Celso que fez ele dar esse passo? É legal você perguntar essas coisas, porque eu queria aprender flauta transversa. Mas por que eu queria aprender flauta transversa? Porque na adolescência, lá, né, eu ouvia muito som. Meu tio tinha ele é muito variado, né? O estilo do meu tio ele sempre botava um camarada chamado Jethro Tull, e eu escutava o Jethro Tull. Década de 60 isso, né? O som da década de 60. Eu escutava muito da década de 70, né? A banda da década de 60. 60, eu lembro 70. de algumas coisas pesquisando Beatles, eu descobri Rolling Stones e descobri algumas coisas com esse Jethro Tull. Um evento que teve em 69, acho num circo, uma gravação lá que teve, eles estavam lá. Jethro Tull sensacional. E aquilo ficou na minha cabeça, falei, quero aprender. Aí eu me inscrevi, tive aula com o Carlos Alberto Rodrigues, que foi flautista da USB, tive aula com Odete Ernest Dias. Orquestra Sinfônica, legal. E eu fiquei lá no Vila Lobos durante muito tempo, assim, cheguei a tocar em grupos instrumentais, assim. Na flauta sempre. Flauta transversa. É muito difícil? Achou muita dificuldade de aprender? Pois é, isso é uma pergunta que me fazem, né? Quando a pessoa, o instrumento, o soprista, geralmente quando ele está decidido, ele vai e aprende. A pessoa que está, né? Você, que toca violão, você deve ter isso também, assim, você já tem, né? A sua mão já vai ali e tal, né? A mão esquerda, a mão direita, é a mesma coisa a flauta, o instrumento de sopro, né? E aí eu já tinha muita vontade de aprender e seguir, assim, fiz o curso, não terminei o curso, não, mas eu fiz uma parte do curso. Quanto tempo você fez aí? Eu fiquei de 80, eu saí de lá em 91, de 88 a 91, porque tinha os cursos também de verão e de inverno, que fazia em Juiz de Fora, em Campos, eu ia para esses cursos, né, como estudante, né? Então, eu tive assim, uma boa formação, né? Deus sólida, foi muito né? bom. Deus foi muito bom. Foi bom. Tive oportunidade de estudar, de frequentar esses cursos. Às vezes era bolsista, não pagava o curso, ia, né, por bolsa, mas Deus foi bom mesmo. Lembrando agora. Legal. Essa flauta aqui, ó. Era isso que eu ia te perguntar, porque eu sou completamente leigo no assunto, a diferença da flauta transversa. Essa é a transversa, né? Essa aqui é a transversa.
Dá para improvisar alguma coisa aí pra gente? Tá, peraí. Caramba, ela é bem grande, né? É. Essa é a transversa, Que né? linda. Muito bonito. É aquilo que você falou dos dedos, né? Já a prática já vai já no automático. Tem as flautas. Tem umas flautas aqui que depois eu fiz pesquisa e tal, de bambu, de pífano. Você fez ou você Essa daqui ganhou? é de Comprou? Pernambuco, né? Essa aqui eu encomendei lá com o seu João do Caramba, Pife. Seu João do que Pife, ó. bacana. Uhum, João, lá de Pernambuco, tô lendo. Caruaru. Que coisa. Ai, que legal. O som é bonito, né? É bonito isso que eu ia falar. Ela tem um timbre, uma sonoridade diferente, né? Já ouvi esse som agora, falando como leigo. Minha sensação é que eu já ouvi esse tipo de som já em gravações, né, famosas até, né? Não sei quem, porque eu sou leigo no assunto. Talvez você possa esclarecer pra gente. Agora, essa segunda flauta que você falou para mim, não sei se faz. Como é que é? Não. Quem é rico mora na praia, não sei se tem alguém. É, Se... porque é uma música, uma sonoridade nordestina, né? Te remete àquele Aquele lugar contexto lá. nordestino. Exatamente. E curioso que isso foi um tema do meu mestrado em arte, porque eu falei da banda de pífano, que o pifeiro muda o espaço quando toca, ele traz ele presentifica esse ambiente nordestino com a sonoridade da flauta, né? Do mestrado da De filosofia. artes. E Ah, de arte. artes. Você tem da formação de artes ou você já tinha um mestrado em artes? Quando eu Não. fiz a filosofia, mestrado em filosofia, eu já tinha feito mestrado em arte já. Ah, que legal, cara. Que coisa incrível isso, né? Doutorado já está vislumbrando? Vamos para frente daqui a pouco agora. Então, eu me inscrevi A agora gente para o volta para trás de doutorado. novo. Você fez na PUC, eu me inscrevi na PUC. Não, Então, não fiz doutorado ainda não. ah, tá. Eu Então nós fiz estamos juntos. eu fiz nesse tempo algumas outras formações transversas, estamos falando de faltas transversas. Eu peguei alguma coisa aqui a colar, assistência de história, peguei um pouquinho de pedagogia, fui fazendo aí, mas a ideia e aí em algum momento Porque você junta essa isso, área. você junta a sua trilha, né? Para fazer alguma coisa. Eu estou pensando em alguma coisa nesse sentido, de juntar isso tudo para falar no Muito doutorado. incrível isso, muito incrível. Você está falando de trilha, vamos voltar para a trilha do Celso lá. Ele falou da música que surgiu e falou aí, fez um show para a gente aí maravilhoso. E aí a questão da filosofia foi ganhando força para você depois então das artes. A filosofia chegou depois que mas você tocava em bares, em restaurantes, foi por uma profissão assim artística com banda. Eu queria escutar um pouquinho Então, disso de você. Como é que você fez nessa parte profissional de música? é interessante você perguntar. Eu comecei a tocar com um grupo instrumental era um grupo chamado Casa Forte. Só que o grupo, música instrumental, Miguel, você sabe, né, cara? A gente não tem grana, né, bicho? Não recebe. Então nós A íamos, música, a gente qualquer tipo de tocava, música é muito difícil. a Mas gente no Brasil, né? tocava meia-noite para ganhar ali o rango, entendeu? A gente ia lá e ganhava um rango, ó, vai ter um rango aqui e aí vocês tocam. E aí nós começamos a ir, eu falei, poxa, não vai chegou uma hora que não dava mais para ficar só, né? Tinha que ter uma grana, né? Claro. E aí comecei a trabalhar numa escola particular em 1996, foi esse período. Uma amiga minha dava aula ela passou para a UERJ, Denise Barata. Aí ela me pediu, Celso, eu tô numa escola aqui em Niterói e que tem que colocar alguém no meu lugar. Você não quer dar aula lá? Eu estava no Vila Lobos, estudando música, né? Eu falei, poxa, eu tô precisando, porque né, eu tô tocando aqui à noite, mas não tem grana. Preciso me Era sustentar. tudo, exatamente. A Então, providência ali, olhando na fé. rapaz, Deus é muito bom. E aí eu comecei a dar aula em 96, sem ter graduação. Olha só, comecei a dar aula, né, Aula de música. aula Não de tinha música. licenciatura de música, né? Não tinha. Eu estava só no Vila Lobos, né? E Uhum. aí na verdade, a escola, ela tinha um sistema muito interessante que era o sistema de oficinas. Que nós dividíamos uma turma em 4 oficinas, era
artes plásticas, teatro, música, e tinha uma outra que eu não lembro agora, mas eram 3 ou 4 oficinas e fotografia. Então, por exemplo, né, 801, né? Agora vai nesse horário aqui, de 9 até ao meio-dia, vocês vão ser divididos nas 4 oficinas. Então, eu dava aula de música, tinha um camarada que dava aula de teatro, outro de arte plástica, Nossa, outro que de legal. fotografia. Muito moderno isso, né? Para Isso aquela época, principalmente, né? eu Hoje já fiz é, né? isso, Hoje já... isso. Eu fiz isso durante de 96 a 2005, Essa mesma escola, você ficou lá. no Itapuca, Colégio 9 anos. Itapuca. E lá eu gravei 9, não, 6 ou 7 discos, CDs, que cada ano eu fazia, tipo assim, um ano era Milton Nascimento, teve um ano que foi Hermeto Pascoal, teve CD um ano que teu, foi... instrumental teu? Eu botava a garotada para tocar. Ah, que legal. As Projeto da músicas, escola, né? na verdade, eu que Você que fazia o incentivava, projeto. era um projeto musical. Eu fazia o Teu. projeto junto com os colegas. O que eu fazia? Eu fazia parte da música e a capa. O que eu falei com o pessoal? Ó, vocês que estão trabalhando aí artes plásticas, façam desenhos e ilustrações para a gente colocar na capa do CD. Que Então, todo incrível. ano a gente juntava, entendeu? As oficinas. Então, tinha no final do ano, tinha a apresentação e tinha os CDzinhos. A gente fez os CDzinhos, distribuía para os alunos com os trabalhos gráficos dos alunos de artes plásticas ou de Que projeto fotografia. maravilhoso, que Pô, legal. impressionante, cara. Aí a gente fez, eu fiz Hermeto Pascoal, Milton Nascimento, Nando Reis, Tom Jobim. Tem até Essa hoje galera. aqui. Você tem CDs com você. Tem os E CDs. essa galera que passou nessa época contigo, algum deles entrou para... como é que é a relação deles com a música? Você tem relatos, né? Como é que... O Então, que você fala pra gente aí? tem um aluno chamado Lucas Marques. Ele se tornou, cara, um violonista. Ah, que legal. Profissional, aquele cara que toca muito violão, bicho. E tem outro, tem Gabriel Novitch também, se formou na UFRJ em violão clássico. Então, é isso que a gente estava falando, né? A sementinha, né? Exatamente, Você bicho. teve com eles depois, assim, em algum momento? Assim, A gente é depois disso? amigo no Facebook, a gente sempre se fala no Facebook, né? Os camaradas estão tocando aí, estão trabalhando. E tem Pô, isso deve outros, tem alegrar outros. muito, muito teu coração, né? Tu vê É uma coisa dessa, né? impressionante, impressionante. A gente não se dá conta, né? Você está falando isso, eu só me dei conta disso exatamente quando eu fui fazer o tal do memorial. A gente tem que fazer um memorial, né, para fazer a inscrição. Sim. Aí a Jaqueline, né, foi me ajudando a fazer. Aí eu falei, cara, tem muita coisa que já passou, entendeu? De trabalho, de atividade, né? Tanto em arte quanto em filosofia. Que, cara, a gente não dá conta, né? Quando você vai colocar no papel, que você vê o que você fez, né? E a ideia dessa conversa que a gente está fazendo aqui é justamente essa, de forma leve, a gente resgatar a memória e a memória como algo que, nesse tempo de incertezas, né, que a gente está vivendo, possa inspirar as pessoas a também reconstruir os seus afetos, suas próprias memórias em vistas do amanhã, né? Diante de tanta incerteza que a gente tem, para que o público também faça isso vendo os entrevistados, enfim, a nossa conversa. E você falou que dava numa aula particular, mas aí como é que você entrou no Estado para poder dar aula de artes? Você fez a licenciatura nesse meio tempo aí, para poder entrar no Estado? Sim. Em 2003, abriu a faculdade de licenciatura. Espera só um minutinho. Tá claro. Então, em 2003, eu fiz a prova para a licenciatura do Conservatório de Música de Niterói. E eu fiz a prova, quer dizer, fiz o curso de 2003 a 2006 lá. E, curiosamente, nesse período, foi 2006, né, que eu falei, eu tive que sair da escola particular, porque a escola particular não estava muito bem, né? E eu falei, ó, eu não vou continuar aqui porque vocês não vão conseguir me pagar. E o trabalho de professor, era naquela época ensino fundamental, é muito estressante. Então eu falei assim, pô, eu vou ficar nesse Ainda estresse. hoje Vou ficar nesse estresse aqui sem receber, então eu prefiro fazer um acordo com vocês, eu vou sair, vocês vão me pagando. E aí eu entrei para o conservatório, fazendo o curso como aluno, mas me convidaram para dar aula de flauta no conservatório. Então eu era professor, com o dinheiro que eu recebia como professor, eu pagava o meu curso que era não noturno sabia também, né? que você chegou a lecionar, não. Cheguei a lecionar lá no curso superior lá, no Legal. conservatório. Hoje não tem mais o curso foi encerrado em 2006. A gente vai conversar sobre isso mais no final aqui, como é que você está enxergando essa questão das artes e da música. 2006 já está se aproximando, né?
do ano que a gente está. E aí a gente estava falando até em off essa questão da educação das humanidades, né? E cada vez mais uma precarização, né? Do docente, da educação, mas sobretudo da área de humanas, artes aí no bojo também. Daqui a pouquinho a gente traz isso. Cara, aí então, nesse Celso, então, já é professor, esse Celso do Estado, esse Celso é filósofo, e a fé depois, como é que ela foi o exercício da fé para você nessa etapa agora desses anos mais próximos, já vamos pegar do ano 2000 para cá, como é que ela foi se configurando? Fala então agora daquele ponto que você deixou a gente na cara do gol aqui, falando que você estava na questão da igreja presbiteriana. Sim. Na sua experiência, você sentiu naquele contexto, naquele grupo lá, que aquilo já não lhe bastava. E aí, o que aconteceu? E aí caiu na nossa mão o livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma. Quando a gente começou a ler, o que aconteceu? A minha esposa ganhou de uma amiga esse livro, e ela começou a ler. E aí, eu peguei o livro, comecei a ler e comecei a me interessar. Eu comecei a ler para ela. A gente, um ia para o outro. E aí a gente começou a identificar ali que as questões do Scott Hahn eram as nossas questões naquele momento. Você tinha falado antes, não. As mesmas questões do livro, vocês se identificaram com as questões de vocês. Né? Relacionadas à questão teológica, né? A palavra de Deus, a gente buscar o Espírito, né? Buscar buscar a fé, fortalecimento da fé, que a gente estava sentindo que estava meio enfraquecido onde nós estávamos, né? Teve uma experiência também que foi muito interessante. Meu filho foi convidado por um coleguinha, ele já tinha 6, 7 anos, né? Para ir numa primeira comunhão de um coleguinha dele. Nós estávamos na igreja presbiteriana. E aí minha esposa levou meu filho lá, né, na igreja católica, lá para ver a primeira comunhão desse coleguinha. Sim. Quando chegou lá, o evangélico não está acostumado com a missa mais longa, né? Minha esposa ficou muito cansada e falou: meu filho, vamos embora e tal. Aí meu filho virou assim: mãe, eu queria vir para essa igreja aqui. Aí minha esposa: mas por quê? Não, mãe, porque aqui eles falam de Jesus toda hora, eles falam do Espírito Santo. Lá na igreja que a gente está, as pessoas só olham para o próprio umbigo, mãe. Eu quero vir para cá. Quantos anos ele tinha? 6 anos? 6 anos. E aí ele já tinha falado alguma coisa assim parecida antes? Não, foi quando ele foi lá. Imagino que deve ter sido um impacto para vocês. E aí teve um período em que ela levava ele na igreja católica para fazer a primeira comunhão, né? E eu ficava lá de fora, deixava eles lá, não entrava, entendeu? Tinha aquela coisa, né? Porque a gente tem essa questão de não quero saber disso aí, não, então não quero saber. E aí, eu acho que foi nesse momento, logo depois que o Pedro começou a frequentar a igreja, que caiu o livro na mão da Jaqueline. E aí nós começamos a ler, aí, que coisa interessante e tal, e aí a gente viu lá a experiência do Scott Hahn, e aí eu comecei a frequentar, né, aí na missa e realmente entender, né, cara, aquilo tudo que estava acontecendo ali, né, que cada momento da missa, e é uma coisa muito profunda, não é muito, não dá nem pra, assim, é difícil de falar, porque não é uma coisa que é simples assim, né? Não é aquilo. Tem pessoas que acham que aqui é um teatro e tal, mas não é, cara. Quando eu lembro de uma palavra aqui que é um kairós mesmo, né? Usando uma palavra filosófica assim, né? É um golpe no tempo, né? Se você realmente está entregue, né, e buscando, né, o Senhor, a missa é uma porta mesmo para o céu, é um momento único ali que, né? Que lindo isso aí. Assim. É bonito esse seu testemunho. Vamos então entrar um pouco aí nisso que você está falando nessa reta final aí, para a gente depois terminar discutindo questões atuais aí de educação, de fé, de filosofia. Aí você foi tendo um convencimento também, uma abertura, né? Vamos dizer assim, para essa mudança na experiência de vocês, né? Na busca de vocês, isso significou perceber que já não era suficiente o caminho que vocês estavam, e aí você começou a ter contato com aquele livro, junto com a sua esposa, e entender que os problemas ali eram os seus. Sim, duas coisas importantes. Jaqueline teve para ela foi muito interessante essa coisa da Eucaristia, né? O mistério da Eucaristia, para ela foi muito forte. E para mim também. No livro, né? No próprio livro. E ela vivenciando isso, né? Em toda a missa. Ela começou a vivenciar e falou: nossa, isso aqui é uma coisa que
quanto tempo Sim. eu fiquei sem isso e tal. Que Né? bonito. E comigo foi a questão do terço, cara. De rezar o terço, que é impressionante, assim. Como Pô, assim? Fala mais um pouquinho sobre isso. Como assim o texto para você foi importante nessa tua Então, experiência? porque o terço, ele, né, nos mistérios, quando você reza os mistérios, você, na verdade, está lembrando das passagens da vida de Cristo, né? E cá, na segunda, na terça, os mistérios gozosos, né? Os dolorosos, não é isso? Né? Sim, E aí eu falei, caramba, cara, o texto ele é cristocêntrico, né? Como você pode falar que o catolicismo não fala, não põe Jesus no centro? E quando a gente toca, por exemplo, falando, né, do aspecto da música na igreja, você não aparece, a gente fica no coro lá. Não é você que tem que ser reverenciado, né? A música está a serviço tá, daquele momento especial, que não é você que tem que aparecer, não é a sua, né? Não é a sua, você sabe muito violão, não é isso. Você é sim. instrumento para você não pode atrapalhar, entendeu? Você está ali para ajudar a ter essa porta do céu, sacou? Isso para a gente foi muito interessante, porque coloca a gente mesmo no nosso lugar. Não é você o centro, né? Você não é. O centro é Jesus Cristo, naquele momento ali, né? Olha, Celso, está maravilhoso isso daí. Eu vou aprofundando aí nas perguntas. Você falou, como é que foi, antes de você, que eu já vejo nas suas postagens, você tocando em missas, né, você participando de celebrações, vejo algumas postagens suas nesse sentido. Mas aí, como que você foi mergulhando nessa experiência da missa para depois chegar na música dentro da missa? Como é que o Celso foi mergulhando nisso também? Você falou que a sua esposa começou primeiro, né? Ela Sim. começou a ter essa noção, esse convite maior para o mergulho na Eucaristia, entendendo que a Eucaristia era bíblica, que a missa tem uma fundamentação bíblica, e aí isso foi fazendo com que vocês mergulhassem na Igreja Católica. Primeira coisa, a migração da igreja de onde vocês estavam, né? Deixando claro aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, que a gente está acompanhando um testemunho individual, né, dialógico, né? A experiência dele pode ser de várias outras pessoas, mas pode não ser a das outras, né? Então é importante que cada um, seja presbiteriano, católico, ou qualquer denominação que você tenha ou não tenha, que você se sinta aqui acolhido e compreendendo aqui o relato, a experiência de fé, né, que está sendo dita de forma respeitosa. Isso não desmerece a fé presbiteriana ou a Não, fé não. de qualquer igreja evangélica, ou qualquer fé, ou qualquer pessoa que não tenha Sim. fé, né? É Aí muito pessoal. muito pessoal. É muito... Mas é o direito legítimo da experiência dele relatar o que ele viveu, né? E aí, nesse sentido, a gente pode aprender na escuta. Pode ser caminhos parecidos conosco ou não. A gente aprende escutando, seja igual seja a experiência e aderindo àquilo que ele está falando, ou respeitando se a experiência que você está escutando não é, você, ao escutar, você também está crescendo. Olha, Sim. eu não concordo, eu sou presbiteriano e na minha me alimentava com a palavra, ótimo, glória a Deus, que bom, né? A gente fica feliz com isso. Mas a experiência dele foi dessa forma e ele está assim relatando como ele viveu. Como é que foi então para o Celso? Naquela etapa lá, para ele também, junto com a esposa, aí também fazendo esse mergulho, e depois trazer a música para dentro da liturgia, e hoje você ter essa consciência de serviço, você que era mais técnico, mais profissional, como é que... E a transição foi tranquila, foi fácil? Você decidir sair, assim? As pessoas entenderam, não entenderam? Houve isso, não houve? É engraçado você perguntar, porque as pessoas não perguntaram pra gente. Eu acho porque também, Miguel, tem uma coisa da psicanálise também, aí a gente pode, né, lançar a mão dela, porque se a gente está muito seguro, né, dessa mudança, né, a pessoa talvez até assuste as pessoas, né, porque se a pessoa perguntar, que ela pode talvez também descobrir que aquilo não seja o lugar para ela. Então, a gente não teve muito questionamento, não. E a gente deu, fomos embora e aí eu aceitei e a gente começou a caminhar junto dentro da igreja católica. E essa questão da música veio mais por causa da minha esposa. Minha esposa queria trabalhar, né? E ela gosta de cantar, canta muito bem. E eu falei, poxa, então vamos. E aí, como não tinha pessoas para. Porque também tem uma carência, né, de pessoas para fazer a liturgia, né, para fazer o canto, né, que Bastante. chamam. E aí nós entramos, começamos a fazer e muito interessante, porque no início a gente não sabe, né, assim, eu e Jaqueline, a gente não,
que tem música para cada momento, não, e tem, né, o calendário, né, e tal. Nós estamos ainda aprendendo, né? O ano litúrgico, né? O tipo de música Isso, para cantar em cada momento, uma mais isso. Mas é reflexiva, outra mais muito, animada. mas é muito interessante, porque, poxa, você agora na minha cabeça já tem a ordem, assim, né? Pô, a entrada, o ato penitencial, né? Depois vem o glória, depois vem a oferta, e depois da oferta vem o santo, o cordeiro, a comunhão e a saída. Em cada momento, né? Você vê, né? Pô, e a gente procura fazer, né? Violão e voz, e o Pedro de vez em quando vai com a gente no teclado, Seu fazer o filho, mais. Pedro é o seu filho? Pedro toca teclado. E Legal. cada vez assim, a gente procura fazer mais redondinho, né? Uma sonoridade, né? De acolhimento, assim, para a pessoa que está ali, né? E Jaqueline tem uma voz muito bonita, então isso ajuda. Né? A ideia é essa, como eu te falei, né? Vou repetir. Nós não somos o centro do negócio. A gente é o instrumento mesmo, né, cara? Instrumento mesmo. É a música a serviço de alguma coisa maior ali, né? Que está acontecendo. Impressionante, cara. E tem dias, pô, quando a Assembleia canta junto, eu tenho que me segurar, porque quando tá eu e Jaqueline só, não pode errar, né? Eu erro, assim. Jaqueline, você errou. Mas não dá, bicho, porque você ouve todo mundo cantando. É muito forte, né? Pô, arrepia, bicho. Você tem alguma experiência, alguma relato assim da sua parte musical que alguém tenha procurado você ou vocês assim para falar alguma coisa, alguma experiência ligada à fé que passa pela música, que passa pelo processo de vocês? Alguém já chegou e falou no final de uma missa? Ou você já reencontrou alguém depois, até mesmo que entende? Você falou que as pessoas não perguntaram, né? Como é que era a música lá? Você chegava lá, você participava de alguma forma antes lá? Sim. O que você trouxe de lá também e foi também aprendendo aqui? Então, é muito diferente, porque, né? Quando eu estava na igreja presbiteriana, tocava flauta no culto, mas é muito diferente, porque Fala um pouquinho mais dessas diferenças. no culto evangélico, né, protestante, você tem a música que prepara a palavra, você tem a palavra durante um tempo e você tem a música que finaliza. Na missa, a música ela entremeia, é um negócio que está misturado. Ela também é celebração, ela também é liturgia, né? A música é liturgia, ela é Ela não é litúrgica. uma preparação, né? Na liturgia ela Não, faz parte da. tá Tá ligado ali. entrelaçada, é uma coisa impressionante, bicho, entendeu? Isso é muito interessante e essa é a diferença, entendeu? E assim, quando você tá ali como músico, né, conduzindo, você tem que estar atento, você não pode tocar você tem que estar ali junto, sacou? Isso é muito interessante, bicho. Aí pra gente, e isso aí não cabe na palavra, entendeu? Essa experiência que você tem, né, ao tocar, e as pessoas vêm falar com a gente. Inclusive, foi, agora não estou lembrando se foi mês passado, nós fizemos um casamento, né? A moça falou, poxa, Celso, será que vocês podem tocar? E minha esposa, não, a gente toca assim, porque a música de vocês é muito linda e eu fico, ajuda a gente, é espiritual, então a gente tem um retorno disso, e isso alimenta, né, mais ainda que a gente faça, né? Mas também tem a questão é uma batalha espiritual, porque às vezes a gente chega cansado e tem problemas também, né? Quando a gente se integra para esse trabalho, não é só, né, alegria. Você tá mexendo com o invisível, né, bicho? Tem uma dimensão aí de combate, né? De estar ali. Enfim, acho que tudo que é um movimento, porque a música, aí até a filosofia, né? Um olhar, uma possibilidade de olhar a música, né? Como algo que tira o homem daqui agora, né? Uma experiência, vamos dizer assim, uma categoria mais transcendental, ou indicando níveis mais sublimes, né? Uma experiência com belo, tem gente que vai interpretar a música de forma negativa, mas tem filósofos que vão interpretar a música de uma forma positiva, né? Então, eu diria que a música, fazendo, se a gente fosse falar filosoficamente, é uma transcendência na imanência. Você tá, né? Você consegue, assim, tem um. É isso que eu tô te falando, né?
Imanência é o nosso aqui agora, aquilo que a gente está vivendo, e o transcendência você meio que sai daqui, né? Mas ele traz essa transcendência ali por aqui. Tem alguns momentos que você parece que não, o tempo já é como o Kairos, né? Mesmo, Bonito né? isso, é verdade. Que é outro tempo, cara, entendeu? Quebra o seu tempo psicológico e te abre para um outro tempo, né? E você viver isso, ser um canal disso, né? Para aquele grupo de pessoas que está ali através da sua vida, do teu exercício, acho que... Impressionante, bicho. É muito bom. Que legal. Vamos caminhando para essa reta final do nosso bate-papo, porque eu estou, assim... Tá muito bom. Tá muito bom, né? Vamos falar de perspectivas, então, né? Você está falando de fé, a gente está falando de educação, a gente está falando de filosofia, de arte. Como é que você enxerga isso tudo nesse tempo da pandemia? Como é que está se dando as coisas para você em termos pessoais, em termos de fé, de filosofia, de artes? O que você enxerga como família, como professor, como cristão, como uma pessoa de fé, como um profissional, como um marido, como um pai, como um cidadão, né? Como é que você enxerga isso que a gente está vivendo e para frente? Muita coisa, né? Porque, assim, eu tenho... Você falou uma primeira palavra que me vem à cabeça, assim, eu me sinto assim, a gente meio oprimido, assim, eu sinto uma certa opressão, sacou? Porque é um tempo que a gente já sabia que isso ia, de certa forma, acontecer, né? Como a gente está ligado ao cristianismo, os valores cristãos, né? A gente vê que, assim, isso não é um conto da carochinha, esses valores estão sendo deixados de lado, né? Assim, é uma coisa que meio que transformada, assim, ao contrário, né? Aquilo que seria correto, né, não está sendo mais correto e mudança de valores, né? Isso para gente que tem família, né? Um pouco difícil, né? Você conviver com algumas coisas e ver a naturalização de coisas que não eram, não são corretas, assim. Então, aí você fala assim, não, mas todo mundo tem que conviver, ok, mas conviver é uma coisa, você ter uma ideia que seja imposta a você já é uma outra questão. é diferente, entendeu? Porque eu posso conviver com a diferença. Mas será que essa diferença vai conviver com os valores, com esses valores cristãos? Isso, exatamente. E esse ponto que está sendo difícil de discutir. As pessoas não querem mais, Sim. elas querem, não, agora eu posso tudo, todo mundo pode tudo. Tudo bem, vamos lá, vamos considerar a hipótese que todo mundo pode tudo. Eu posso continuar, então, reverberando os meus valores, né, que acredito em Jesus Cristo. Eu posso? Isso está começando a ser proibido, assim, é uma coisa que eu estou vendo isso. E aí tudo que você falou aí vem junto, né? A família, né? O filho. E a gente conversa muito com o Pedro aqui, Pedro, olha, tem coisas que estão acontecendo, você precisa estar atento e ter mente no Jesus Cristo, porque, e aí eu não sei, quando eu falo uma coisa que a gente traz do Evangelho, essa consciência de que Jesus está às portas. E tem gente que não tem esse olhar, Miguel. Assim, às vezes eu falo, na Igreja Católica mesmo, a gente chegou a falar com os colegas, você tá atento para o que vai acontecer e Jesus está voltando. Como? Jesus está voltando? Tem pessoas que não leem, não sabem e não têm essa consciência. E a gente está vendo sinais. Não sei se vai acabar agora, mas a gente está vendo, percebendo, testemunhando modificações muito drásticas, né? Uhum. Eu acho que o que você fala tem assim, sentido, né? Vamos falar assim, da Igreja Católica, assim, a gente está falando de teologia, de fé, de educação. Na própria fé católica, a partir da ressurreição de Cristo, da vinda do Espírito Santo, do início da Igreja, já se marca, vamos dizer assim, está nos tempos da Igreja, já seriam esses tempos últimos, né? O tempo da Igreja dentro do desenvolvimento humano. Agora, a gente não pode dizer quando nem como, mas a própria palavra, para aqueles que têm fé, diz para que fiquem atentos, né, aos sinais, observando na prática da fé, da caridade, mais atento, né, à realidade. Então, isso que você está falando, acho que é um convite também a cada um de nós mergulharmos nas raízes da nossa fé e também sairmos também de uma postura que eu acho que é muito da indiferença ou da apatia, que é muito característica da nossa sociedade também, muito, né? Não só para a religião, mas para várias coisas, né? Sim, sim. Eu acho que é um tempo onde
Está tudo muito fluido, assim, e isso tem aspectos que podem ser construídos de forma positiva, dependendo da entonação que se dê, mas também aí se carregam limites, e aí nesses limites podem ser coisas danosas para a dignidade humana, para as liberdades, para a fé, né? Quaisquer que sejam, né? Porque e aí é importante estar, como diz a canção, estão falando de música, atento e forte, né? Vigilante, atento, nesse sentido de perceber, como você está falando com seu filho. Caraca, a gente está vivendo, temos que estar assim conscientes, né? E não absorvendo as coisas indiscriminadamente, sem refletir sobre elas. Aí está a filosofia, né? Aí está a música, aí está a teologia. Sim. Né? Assim, a mente, eu falo sempre, assim, tentar manter a mente em Cristo, né? Porque as coisas parecem que estão. É como se fosse se desfazendo, né? Aí você, qual vai ser o seu alicerce? Né? Se você não tiver um alicerce, assim, eu não estou falando assim de respeitosamente, Eu mas entendo. não é a igreja de madeira, né? De alvenaria. Você não pode se pegar nisso, né? Você tem que ter qual alicerce? Jesus Cristo. Jesus Cristo aquele que, né, que tá, não é que está na missa, né? O padre não é persona em Cristo quando ele faz a missa. Você tem que estar com a mente em Cristo, cara. Tem um teólogo chamado Karl Rahner que ele dizia isso lá na década de 60, sei lá quando, assim, há muitos anos. Ele dizia que os cristãos do século XXI ou seriam místicos, né, no sentido de ter a sua vivência com mais consciência, com mais profundidade. Isso que você está falando que a música possibilita, né? Essa experiência mística, no sentido de fé viva, de se abrir a viver esse mistério, não só teoricamente, mas existencialmente. Ou nós cristãos nos abrimos a isso, ou nós não seremos cristãos, né? Ele já falava isso há 50, 60, 40 anos atrás, e parece que cada dia faz mais sentido isso, né? Porque tem essa que você falou, tem a religião e tem o misticismo, né? Você ficar preso à religião, eu não sei, assim, eu acredito que, por exemplo, esse exercício da oração, né? Você é um contato com esse invisível, é uma forma de, em qualquer lugar que você esteja, né? Você pega ali seu texto, né? Ninguém nem precisa saber que você está rezando o texto. Você fica ali para a mente, né? Tipo aqueles monges do deserto, né? Os místicos do deserto e tal. Sim. Né? Procurar né? E aí você está falando tudo nesse tempo de tanta confusão, um convite para... acho que esse tempo é um convite para a gente refletir aí a filosofia, pensar, né? Exercitar a capacidade do pensamento diante das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no Brasil, no mundo, na sociedade. E pensando aí a música como uma possibilidade também de perceber que o ser humano ele pode mais, ele é mais, né? Assim, vamos dizer, você falou aí da imanência, que é esse aqui agora, mas a gente tem experiências humanas como a música, como o teatro, como tantas outras que podem ser aberturas para o ser humano perceber que ele não se deixar coisificar, né? Instrumentalizar pelas coisas, pelas circunstâncias. E nisso tudo, há uma possibilidade de fé também aí, né? Nesse cenário todo, tá junto, né? É possível também uma experiência de fé significativa que vá transformando o indivíduo e nisso vai transformando a sociedade também. Agora, vai ter sempre essa tensão, né? Essa tensão dos embates, dos combates. Você falou da filosofia, eu estou lembrando aqui, eu não vou lembrar aqui o diálogo exatamente do Platão, mas ele dizia na boca de Sócrates que quem estuda filosofia está se preparando para a morte. De certa forma, né? Mas de certa forma Mas é real. A missa eu vejo assim, né? Não sei como é que você vê. É também uma preparação para o fim, né? Para a tua finitude, né? Então, acho que por isso que a teologia e a filosofia estão aí, né? Coladinhas, né? E a arte também, né? Para esse mundo invisível, né? Pois é, acho que é uma das poucas coisas que são... inclusive, a gente está vivendo um tempo de pandemia, né? Ainda, quando a gente está gravando esse vídeo aqui, dia 6 de agosto, a gente está aí num tempo aqui no Rio de Janeiro, onde hoje mesmo foi notificado pela Prefeitura um retorno à bandeira vermelha na semana que vem, um aumento. Aí a gente estava pensando em flexibilizar, já se falava, em novembro vamos botar todo mundo andando sem máscara por aí. Aí temos variantes, temos aí de novo índices vermelhos,
temos novamente um índice diminuiu a morte, mas já se espera daqui a pouco aumentar mais. A gente está convivendo com esse cenário. Com a incerteza, Com a né? incerteza. Constante. Tem a ver com isso que você está falando de trazer a morte a... Talvez a gente tenha muita dificuldade de pensar, né? A morte, ou olhar, encarar o contexto. Né? É sempre muito duro, né? Sempre vai ser uma realidade muito dura para nós humanos. A morte é um problema filosófico. A morte, ela aparece no cristianismo também como um processo que precisa passar por ela para chegar à ressurreição, não tem como fugir da morte. Mas parece que na sociedade que a gente vive, o tempo todo você tenta mascarar a todo instante, né? Ela Sim. aparece de forma instrumentalizada, ou para impor medo, para subjugar as pessoas, mas ela não é aprofundada para libertar as pessoas, ou para fazer elas mais conscientes, ou para que elas deem uma nova dinâmica na sua vida, né? A morte é instrumentalizada para o medo, para manter as pessoas amedrontadas, e aí as pessoas que têm o controle pegam isso e tiram dali o que querem a partir da instrumentalização. Eu lembro o Spinoza falava sobre isso, né? Que a gente controlar pelo medo, né? Tem uma coisa dessa. Mas voltando ao que a gente estava falando, se você se alimenta a tua alma, né? A partir da fé e dos esse exercício, né? De você estar ligado, eu acho que você encara isso de uma outra maneira, eu acredito. Perfeito. Aí é que tá. Aí a importância da fé, né? A importância da gente estar conversando elementos assim, porque esse espaço é justamente para despertar a possibilidade da gente, através da fé, como começou falando lá de forma positiva, passar por essas situações de medo, né? Enfrentar, porque todos nós estávamos falando em off antes, você perdeu pessoas conhecidas, né? Você e sua esposa pela Covid, eu também perdi amigos, conhecidos, parentes. E aí meio que a gente está num cenário ainda de muita suspensão e isso trazendo reflexos emocionais nas pessoas, né? Espirituais também, né? E aí acho que por isso o valor da gente estar aqui conversando sobre essas coisas também, para ressignificar o que seja a fé, o que seja uma experiência bacana com a música, com a filosofia, para a gente atravessar esse tempo e sair fortes do outro lado, mais lúcidos, né, e mais conscientes, que acho que esse foi o objetivo. Com certeza. Celso, eu amei a nossa conversa, nosso bate-papo, né? Muito bom. É muito bom a gente conversar, né, dialogar. E você, com certeza, aqui, esse momento ajudou a gente com a sua experiência de vida, de fé, de profissional, de ser humano, de marido, de pai, né? De ser humano que pensa, trazendo aí o seu relato, as suas questões. Certamente isso vai enriquecer o nosso público. Eu te agradeço. Queria deixar para você fazer uma palavra final, você fazer o que você quiser. O espaço é seu, que você fale o que você quiser nesse momento. Eu que agradeço aí o convite feito por você. É sempre bom reencontrar os amigos, né? Nós que fomos amigos com um tempo tão breve, mas ficou marcado ali aquele momento, né? Uma sintonia boa, né? Exatamente, eu lembro, a gente batia uns papos ali, né? E aí eu falei, o Miguel, cara. Aí quando eu vi ali no Facebook suas atividades, eu falei, vou de novo lá curtir o Miguel. Que legal. Quero agradecer e parabenizar, né, o que você está fazendo, né, e trazendo essa relação, né, da fé com a vida, né, e com as atividades, fazer esse entrelaçamento tão importante, né. Então eu fico honrado, né, em poder contribuir de alguma forma, né. Muito obrigado. Te agradeço. Se não for abusar da sua vontade, você escolhe um desses instrumentos que está aí e a gente encerra com um som que você quiser. Cara, vamos fazer... Pode ser o som que você quiser aí. Um som que ajude a gente a sair da imanência e mergulhar na transcendência. Deixa eu ver se dá para fazer um... que eu fiz... Tem o pandeiro, cara. Eu gosto do pandeiro, mas tá tarde. Por favor, não vai. Dá para ir, né? Vai no pandeiro. Deixa eu apertar um pouquinho, peraí. Bandeira fina também? Não sabia, não. Tem uma afinação, ele tá muito frouxo. Olha só. Como é que vai mudar o som agora? Aula prática ao vivo, hein? Caramba! Dá uma diferença absurda.
Professor Celso, músico Celso, né? Cristão Celso, pessoa de fé Celso. Obrigado por alegar brilhantar essa noite aqui. Esse foi o professor Celso, professor de música do Estado, mestre em filosofia, pai, esposo, cristão, pessoa de fé e, sobretudo, um cidadão, um ser humano que se disponibilizou a estar com a gente aqui nesse momento. Espero que você, público, se beneficie, volte, compartilhe esse link para outras pessoas. O canal Miguel Ângelo Informação no YouTube está disponível para você. Acesse também o Instagram pelas Frestas da Vida, meu perfil no Facebook, Miguel Ângelo Castelo Gomes. A gente está aqui nesse tempo à disposição para sempre estar trocando, ouvindo você, trazendo convidados, pessoas interessantes para a gente enriquecer e passar juntos por esse tempo de pandemia. Fica aqui o convite, mais para frente, Celso, você está convidado, a gente faz uma segunda dose, tá bom? Mais para frente. Vamos lembrar, hoje, sexta-feira, são os mistérios dolorosos, não é isso? Perfeito, mistérios dolorosos. Mistérios dolorosos. Celso, meu querido, aquele abraço, um abraço na família. Valeu, Miguel. Você que está acompanhando a gente, tchau, até a próxima, se Deus quiser. Vou encerrar a nossa gravação, compartilhe essa live, compartilhe essa gravação, volta a falar, divulgue, deixe nos comentários as suas perguntas, as suas dúvidas, e a gente responde na primeira oportunidade. Um abraço, gente.